Seja muito bem-vindo a mais um Códigos da Mente, o programa onde a gente destrincha e traz o melhor de cada um dos convidados. E hoje eu tenho convidados muito especial, sim, convidados no plural, porque hoje nós vamos conversar com um casal de exímia experiência, notório saber e que vão trazer insights que vão transformar a sua vida. Presta atenção, eu já vou revelar quem são cada um deles, ó. Primeiro, eu quero que você entenda que existe um tipo muito específico de casal, de empresários e empreendedores que a gente raramente consegue entrevistar, raramente consegue reunir aqui no mesmo programa e hoje nós temos esse privilégio. Ele é um empresário de muito sucesso, olha para o resíduo e vê um ativo global, opera em 3 continentes e entende um lado que ninguém quer conversar por trás de todo empresário bem-sucedido. E a gente vai puxar esses códigos dele aqui hoje. Ela é alguém muito especial. Ela mesmo se define, e ele também define como uma das ferramentas principais de sucesso ao lado dele. Sim, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E ela não para por aí. Ela é psicóloga e faz muito mais coisa. E nessa conversa a gente vai destrinchar isso tudo para você. Eu quero agradecer o convite. Então, corte. Eu quero agradecer por terem aceitado o convite. Eles que estão aqui do meu lado hoje. Anderson, muito obrigado por estar aqui. Kelly, muito obrigado por ter aceitado o convite. E hoje nós vamos trazer insights muito especiais, não só para empresários e empreendedores, mas para casais, tá? Por que não? Para casais também. Vamos começar então. Anderson, você começou no segmento de energia. Eu quero que você fale mais para mim como e por que você começou nesse segmento. Por quê? Eu entrevisto aqui muitos empresários, diferentes segmentos, tenho entrevistado muitas pessoas do ramo fitness, que está muito em alta no Brasil, mas o seu segmento é muito diferente do que a gente traz aqui. Como você teve a ideia de começar? Conta mais para sua história, do início da sua história, para o pessoal conhecer. Iver, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, da gente poder estar conversando um pouco e explanando como é que foi a nossa trajetória como empresários, como casal, como ser humano, que eu acho que isso também pode impactar a vida de outras pessoas. Sempre tem alguém precisando ouvir alguma coisa, claro, e a gente pode contribuir. Então, obrigadão mesmo pela oportunidade e pelo teu trabalho que você faz, que é excelente. Obrigado. Eu comecei desde 98, comecei numa grande construtora no Brasil, trabalhando com hidrelétricas, onde depois dali a gente acabou empreendendo. Foi lá, inclusive, que eu conheci a Kelly nessa construtora, nos conhecemos lá, ela era psicóloga, e eu acabei saindo um pouquinho antes para a gente empreender, e ela saiu logo na sequência, nos 45, 60 dias depois que eu saí, ela já saiu porque a empresa, de fato, já deu certo. E deu certo por uma coisa que hoje eu aprendi de fato, e eu fazia isso intuitivamente, network. Então, numa primeira ligação que eu fiz quando eu saí da empresa, eu já fui convidado para uma conversa, onde dali já saiu uma oportunidade e um negócio. E mudou totalmente o rumo do porquê eu saí da construtora. Eu saí para continuar os estudos, para terminar minha faculdade de engenharia civil. Só que numa primeira ligação, no primeiro dia, numa primeira conversa, por um amigo que eu tinha, sabe, que a gente se conversava sempre, num café saiu uma oportunidade e ali começou a nossa história como empresários, e a Kelly em 60 dias já saiu e veio me ajudar na empresa porque já deu certo. Já arrancamos com quase 30 funcionários. Verdade. Então, arrancamos por aí, começamos a nossa vida profissional ambas, né? Numa grande construtora em hidrelétricas, na parte de energia, e aí já veio a gente prestando serviços na parte de hidrelétricas, na parte de geotecnia, depois migramos para a eólica, migramos para o fotovoltaico, que foi um caminho natural e normal, e hoje a gente expandiu e levamos essa ideia, essa empresa para a Europa, mudamos de continente, levamos a empresa também para lá, empreendemos lá, e também deu muito certo. E acabou que hoje, mais de 20 anos depois, entramos também para a parte do saneamento. Então eu poderia dizer que eu sempre trabalhei, hoje olhando para trás a gente entende, né? Eu sempre trabalhei num setor, ou agora posso dizer 2 setores muito importantes para a humanidade, digamos assim, que é energia verde, né? Energia limpa e saneamento. E sempre o que me levou a essa trajetória foi de fato o network, o relacionamento com pessoas construído desde o início intuitivamente, quando ninguém falava de network na internet. Aliás, nem existia quase a internet, Verdade. 98, imagina. Então foi isso que fez a gente fluir nesse mercado. Eu diria que a oportunidade, ela abre a porta, mas depois o que se sustenta é de fato
as nossas ações, a velocidade com que a gente recebe aquela informação, aplica, isso é o que sustenta a gente e é o que tem nos sustentado até aqui. Fantástico, grandes insights. Agora eu quero saber da Kelly. Kelly, é o seguinte, o Anderson falou que ele começou, que ele te conheceu dentro da empresa, só que ele não contou detalhes, ele não contou assim, eu conheci a Kelly. Eu quero saber o seguinte, baseado em tudo que ele falou, toda a história que ele contou, como de fato vocês se conheceram, como foi esse processo? Você trabalhava na empresa, como foi tudo isso? Então, eu me formei e a primeira empresa que eu fui trabalhar foi essa grande empresa de hidrelétrica. E eu trabalhava na parte de psicologia. E quando o Anderson chegou na obra, né, a primeira coisa que falaram, né, uma empresa basicamente masculina você já conhece a psicóloga, a nova psicóloga da empresa? Mas não foi com essa entonação, foi um pouco mais forte. Ah, é? Já viu a psicóloga? Uau. Eu falei, não. Eu fui transferido, eu não passava pela psicóloga. Sim. E eu fiz questão de conhecê-la, né? Estamos até hoje nos conhecendo. E então, desde então, entrou em contato com pessoas que me conheciam e, enfim, chegou até mim. E eu digo que acho que foi amor à primeira vista. Foi, sem dúvida. Foi, porque em um mês, eu diria que praticamente a gente estava casados. Um mês, olha só. Sim, foi tudo muito rápido e já fazem 19 anos que tudo isso ocorreu. Então, foi tudo muito rápido e eu sempre falo, tinha tudo para dar errado e deu muito certo. Olha só, que fantástico. É isso. E é interessante porque você fala isso, vocês são um casal de muito sucesso, por isso que eu não quis trazer vocês separadamente. Porque tudo bem, vocês separadamente têm muito sucesso, mas vocês como casal são um casal de sucesso. Só que por trás de todo sucesso tem muito desafio e muita luta. E quando a gente vê algumas coisas, por exemplo, que vocês passaram juntos, por exemplo, em 2017 você tomou a decisão de expandir para a Europa. Exatamente quando você tinha uma operação consolidada aqui no Brasil. E eu quero saber, de cada um de vocês, como que foi em casa a conversa para tomar essa decisão? Assim, chegou e vamos para a Europa? Como que foi, Anderson? Iveir, eu posso te falar assim, por mais clichê que pareça essa frase, mas de verdade, por trás de todo grande homem, existe uma grande mulher. Eu diria até que ao lado, não é nem atrás. Se você pegar todo o meu currículo, toda a bagagem, tudo que eu fiz, ele talvez tenha até mais mérito da Kelly, porque é ela quem anda por trás. A gente vai na frente, faz o show, né, à frente das câmeras, digamos assim. Mas quem vem atrás, organizando, dando procedimento, fazendo com que aquilo tudo aconteça, acaba por ser geralmente a nossa mulher. No meu caso, foi 100% a Kelly. Eu sempre falo que o Anderson tem as ideias, mas quem organiza, quem faz a parte da organização fica comigo. Fantástico. Então, assim, ele tem e eu vou atrás organizando toda a ideia. E acho que é isso que funciona muito bem. É isso que faz a coisa dar muito certo. E aí, 2017, como você disse, nós estávamos muito bem consolidados, estava tudo indo muito bem, mas a gente, eu até um certo tempo eu nem entendia o porquê que isso tudo aconteceu, porque nós nem conhecíamos Portugal, tínhamos lá amigos que estiveram aqui no Brasil, no mesmo ramo, onde fizemos aí alguns projetos juntos, que nos falavam, olha, Portugal vocês iam dar muito certo, a empresa de vocês, Portugal, daria muito certo. São amigos queridos que a gente tem lá, a Helena e o Jorge, e isso ficou na nossa cabeça. E o Brasil estava um pouco turbulento em 2017, né? A gente tinha uma incerteza muito grande no mercado, principalmente de energia. E a Kelly resolveu fazer, olha, vamos para Portugal, eu vou fazer uma pós-graduação, né? Era um mestrado. Foi fazer um mestrado, é verdade, um mestrado na Universidade do Minho. Isso, eu sempre gostei muito de estudar. E eu acho que toda pessoa, todo brasileiro tem aquela questão, falam tão bem do exterior, e a gente dá currículo, né? Dá currículo, e a gente quer entender. E então, com 2 filhas pequenas, eu quis também vivenciar essa experiência. Como que é viver no exterior? E aí eu falei, então por que não juntar o útil ao agradável e fazer um mestrado? E foi a ideia que surgiu e o Anderson embarcou nessa ideia. A Kelly começou a fazer a documentação. Confesso que eu não dei muita atenção. Falei, vou deixar ela fazer a documentação. A gente estava com muita coisa acontecendo no Brasil, empresa consolidada, indo muito bem na parte de energia. E a Kelly fez a documentação dela para fazer o mestrado. Eu me inscrevi para fazer um MBA na Universidade Católica do Porto, né?
na business, né? E ok, quando a gente viu, chegou a documentação. que inclusive é a universidade que hoje a nossa filha vai estudar. Exato, Fantástico. exato. Vamos falar disso já. Exato. Vamos falar desse legado, que é um legado. Vamos falar disso Sim. já. É verdade. Então a gente acabou, ok, chegou a documentação e foi uma conversa assim muito fácil em casa. Por quê? Primeiro que partiu da própria Kelly. Só que não é fácil um empresário olhar para um negócio rodando, consolidado, com grandes projetos, como a gente tinha, era o melhor momento da empresa. 2018, final de 2017, era o nosso melhor momento como empresa. Tínhamos projetos de valores muito altos iniciando. E eu sempre pensei assim, não é o time que está perdendo que mexe, é no time que está ganhando. Se o time está ganhando, a coisa está controlada, está indo muito bem, é agora que eu posso arriscar dar um passo a mais. Então a gente pensou, por que não expandir? Mas fomos para lá com a ideia assim, não sei se vamos abrir empresa, vamos lá fazer esse curso, eu fico na ponte aérea e dá tudo certo. Chegamos lá em fevereiro de 2018, com a ideia de alugar um imóvel, né, próximo ali às universidades e tal. Em março nós estávamos com casa comprada, que não era para comprar, com casa comprada. Em maio, dia 7 de maio, dia do meu aniversário, eu estava com a empresa aberta. Sim. E arrancando o negócio. Uau. No imóvel próprio. Uau. E eu diria que assim, de novo, network, contatos, sabe? Sim. Foi impressionante. A nossa chegada, a gente foi muito bem recebido em Portugal. Sim. Desde o primeiro dia, a gente foi muito bem recebido. Fiz bons amigos, conheci ótimas pessoas, desde o vendedor do nosso primeiro imóvel lá é nosso amigo até hoje. Verdade. A gente conversa, foi na casa dele, adora as minhas filhas, leva presente de Páscoa, levou pra gente, sabe? Então, Portugal é um povo muito acolhedor. Eu adoro Portugal. E a gente, sabe, foi mais ou menos isso. Foi uma coisa assim que nem nós talvez acreditávamos que ia acontecer. Aconteceu, fluiu, né? E eu até pouco tempo atrás eu não entendia por que isso aconteceu. Como é que alguém larga um negócio que está rodando bem, que tem grandes contratos, para ir desbravar outro país? Eu hoje até tenho um entendimento um pouco melhor disso. Na altura eu não tinha. Sim, fantástico. Kelly, mas falando de forma sincera, sem filtro, como mulher, como psicóloga, como mãe de família, quando o Anderson chegou e falou assim, vamos para a Europa, qual foi a reação imediata? Apoio? Ou teve um confronto? Ou teve uma dúvida? Como que foi? Não teve o confronto, porque na verdade a primeira ideia foi minha. De ir fazer o mestrado. Sim. Então, e aí depois veio a questão da empresa. Então não teve... Foi ao contrário. Na verdade, a ideia partiu de mim, de estar indo fazer esse mestrado, né? Que era algo que eu queria, é algo que eu queria vivenciar, essa experiência no exterior. E também eu sempre gostei muito de estudar. Então, juntei uma questão com a outra e depois veio a questão da empresa. Mas, assim, o que o Anderson falou, uma das questões que ele falou é bem importante. Que nós devemos nos mudar e traçar novos planos, muitas vezes na nossa vida, não é quando as coisas estão dando errado, e sim quando elas estão dando certo. Uau, interessante. E porque, assim, todos têm, a grande maioria pensa, não, está dando errado, então eu preciso traçar uma nova rota. E não, é quando está dando certo, por quê? Porque nós chegamos lá com uma estabilidade. Então, isso nos ajudou muito a dar certo. Quando você está com algo dando errado e você muda a sua rota, muitas vezes ela continua dando errado, porque você não tem aquela estabilidade. Você não tem energia, você não tem o ambiente, você não tem estabilidade. E outra, eu diria que não tem como separar casa e negócios. Muita gente tenta, não tem como. Eu não consigo. Se eu estou bem em casa, eu enfrento qualquer guerra no meu trabalho. Agora, se eu chego em casa e também tem uma guerra, esquece. Aí é depressão. Isso é interessante, isso é um código. Aí é depressão. Fala mais sobre isso. Assim? Eu diria assim, não tem a pior forma de você expandir uma empresa, o teu negócio, é você obrigar a tua família a viver as consequências de uma decisão que ela não tomou. Para mim, é a pior forma de você expandir um negócio. Então, se a família... vamos. A gente agora... A gente está em constante evolução, não é? Estamos falando ainda de 2018. Sim. Mas se você pegar hoje, nós há 3 semanas atrás tivemos uma nova
uma nova etapa que começa na nossa vida, depois a gente comenta sobre isso, que eu recebi muito bem essa informação, né, esse convite de parceria, mas antes de falar assim, eu falei, aguarda que eu vou ver em casa. Todo mundo topa? Vamos? Olha, vai virar de ponta cabeça a nossa vida. Vocês topam? Topam. Então a gente vai. Aliás, eu cheguei em casa e falei diferente. Eu falei, olha, recebi esse convite, assim, 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 de tal pessoa, mas não aceitei. Por quê? Porque eu não vou sem vocês. Ah, a gente vai? Então vamos. Uau. Sabe? Não tem como separar. Muita gente tenta separar, não. A família depois eu busco. Amigo, você tem que andar. Eu ouvi de um amigo há pouco tempo atrás. Anda e leva a tua família junto, principalmente a tua esposa. Porque você avançar, chegar 2 quilômetros longe e depois eu volto buscar, cuidado, não busca. É muito difícil. Então a gente aprendeu sempre, e de novo, intuitivamente, sabe? Sem ninguém ter nos ensinado. Mas eu e a Kelly, muita gente no início do nosso... quando a gente conheceu, falava, vocês parecem irmãos. Porque a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, a gente pensa muito parecido e a gente consegue fazer com que isso reflita em casa e nos nossos negócios. Não tem como separar. Fantástico. Eu acho que esse foi aquela questão dos opostos se atraem, eu acho muito perigoso. É mesmo? Eu acho muito perigoso, porque eu acho que você tem que encontrar uma pessoa que tenha afinidades e propósitos semelhantes ao seu. Sim, o Anderson tem um perfil diferente do meu, com certeza, né? Temos diferenças, mas no geral nós temos uma congruência dos nossos propósitos e objetivos. E acho que é isso que realmente faz as coisas dar certo. Quando é opostos, principalmente com o passar dos anos. Porque no início... Tudo é lindo. Tudo é lindo, é amor. Mas com o passar dos anos, você começa a amadurecer e você começa a entender que o teu dia a dia precisa ter, né, objetivos semelhantes, porque senão aquilo passa a te incomodar, né? Então, eu acho que aquela questão dos opostos se atraem, precisa tomar muito cuidado. Os casais novos ali que estão se conhecendo, é muito importante ter, no geral, afinidades e propósitos semelhantes. Interessante, fantástico isso. E eu vejo assim, a gente precisa entender como casal, e eu estou falando aqui de negócios. Sim. Nós envolvemos a família, Claro. porque não dá para separar. Mas um casal, o homem principalmente, a gente fala, eu tenho que... Pô, tu não é mais a mesma mulher que eu conheci. Óbvio que não. Você tem que se apaixonar por uma mulher diferente todos os dias, porque ela mudou. A Kelly de 20 anos atrás não é a mesma Kelly de hoje, era outra Kelly. O Anderson de 20 anos atrás não é o mesmo Anderson de hoje. Então ela precisa ir aprendendo a se apaixonar pelo Anderson de 2007, pelo Anderson de 2010, 2015, são fases diferentes da nossa vida e a gente vai se conhecendo. Quando isso acontece, eu acredito que é natural essa convergência de propósito, e as coisas vão mudando. A única coisa que não pode mudar na nossa vida é o nosso propósito. Então, tem um propósito lá na frente, a gente vai ajustando rotas, a gente vai equalizando e a coisa vai acontecendo, né? Eu sempre falo que as pessoas às vezes pintam uma ideia que, mas é fácil vocês falar, vocês têm uma família linda, vocês têm um negócio que flui. Amigo, a gente tem problemas, a gente enfrenta dificuldades, a gente tem o dia que ela está estressada em casa, eu já vejo que tá, eu já seguro. Não é hora de eu confrontar. E às vezes não segura. Às vezes não segura. Existem e conflitos. Faz parte. As pessoas pintam, sabe, por que a minha vida é ruim e a deles é tão linda? Porque a gente, óbvio que tu não vai mostrar isso. Óbvio que você segura, mas a gente tem problemas diários. É normal, sabe, as pessoas querem viver uma vida instagramável. E não é a realidade. Sim. Não é a realidade. É cliente que tem problema, entregas que não acontecem, em casa a Kelly tá com a cabeça, porque a gente tem um pensamento, a mulher tem outro. A gente está muito bem alinhado. Mas eu sou mais acelerado. A Kelly é mais... peraí, é mais razão. Eu costumo brincar que eu sou o Harvey.
né? Eu sou o Harvey, tem a minha dona, Sim. né? Da minissérie, né? Eu sou o Harvey Specter e eu tenho a minha dona. E de fato é uma psicóloga que eu tenho em casa ainda, né? Uhum. Então, cara, eu acho que é um pouco isso, sabe? É saber o momento de acelerar. Às vezes eu tô muito acelerado, ela me segura, ou vem cá, peraí. Geralmente, e toda vez que eu não assim, escutei... 90% das vezes é isso. O Anderson vê sempre o lado positivo da vida. E eu acho isso fantástico. Mas eu sou a razão. É interessante isso, né? A mulher ser a razão, então é um pouco difícil. Geralmente o homem é mais razão. E eu falo para ele, não, você analisou esse ponto? E aí ele, pois. No primeiro momento, às vezes, até ele não entende muito, mas no segundo momento ele já avalia. E sempre que eu discordei, deu problema. É verdade. Nenhuma vez deu certo. Tanto que eu não discordo mais. É. Eu tento convencê-la da minha verdade, Sim. mas não discordo. E o que o Anderson falou sobre a questão de existem conflitos, existem problemas, e assim, eu entendo que a vida é um desequilíbrio constante. Eu acho que quando você quer algo, você precisa desequilibrar. E aí que entra a questão de entendimento de um casal. Porque eu vou expandir uma empresa, eu vou ter que ter um desequilíbrio em relação ao trabalho. Interessante. Então a esposa tem que olhar e dizer, bom, então eu preciso estar aqui na retaguarda e cuidar da família. Opa, Para que ele chegue em casa e encontre um ambiente saudável. Como ele falou, eu posso enfrentar uma guerra lá fora, mas eu preciso chegar em casa e ter um ambiente que eu me sinta bem. Então deixa eu provocar um pouco mais esse sentido, porque isso é muito interessante. Quem está assistindo a gente agora, empreendedores, mas o Anderson falou algo muito interessante. A gente entrou em família porque não tem como separar. É uma coisa só, a vida é uma coisa só. E aí você entra nesse ponto que a mulher está ali criando esse ambiente, mas ao mesmo tempo também temos muitas mulheres que empreendem diretamente. Eu falo diretamente porque uma mulher que está ali em casa também está ajudando o homem a empreender, mas tem mulheres que empreendem diretamente. Sim. E aí, como que funciona? Porque existem pessoas que querem ter o protagonismo, às vezes todo mundo quer ter o protagonismo. Como que funciona essa questão? A nível de relacionamento e empresa, como que funciona? Eu sempre falo que o Anderson e a Larissa, né? Depois vamos falar da Larissa aqui, são privilegiados, porque eles têm eu e a Amanda, a minha filha maior, que somos os bastidores. Eles têm pessoas que auxiliam eles a brilhar. Eu acho que hoje é o maior desafio das pessoas, é encontrar pessoas que queiram trabalhar para que elas evoluam e para que alguém brilhe. Infelizmente, todo mundo quer, né? Todo mundo quer palco. Quer palco. E existem as pessoas que precisam ficar nos bastidores, e os bastidores são tão importantes quanto o palco. Ninguém consegue brilhar em cima do palco ou mesmo progredir na vida se não tiver pessoas, o Bruno, né, nosso mentor, é a prova viva disso, se não tiver pessoas que queiram trabalhar para ela. Envolvidas no processo. E aí tem um ponto interessante, quando a gente volta para o caso da família, quando eu falo que a Kelly é a razão e eu sou mais acelerado e tal, apoio não significa silêncio. É liberdade para questionar e ser construído a decisão juntos. Sim. É diferente. Há pessoas que entendem, não, você não me apoia, porque a pessoa não fica em silêncio. Não. É para questionar, para talvez trazer um ponto que eu não analisei bem. Ok, mas vamos de outra forma. Vamos por outro caminho. Então, é isso que as pessoas confundem. Né? A esposa, há muito casal que a esposa questiona. Tem que questionar. Faz parte do processo. Não vai ficar em silêncio. Respondendo a sua pergunta, quando a esposa empreende, eu empreendo junto com o Anderson. Inclusive, eu empreendo na carreira da Larissa. Sim. Então, a gente tem um negócio junto, mas também eu tenho algo separado. No entanto, eu vou citar um exemplo prático. Nós resolvemos implantar a inteligência artificial na empresa. E eu tenho conhecimento total do programa da empresa. O que eu fiz? Eu segurei as questões da Larissa para auxiliar o Anderson para que ele possa se desenvolver na parte da empresa. Então, sempre tem que ter esse jogo de cintura. Existe o momento de você ir à frente, existe o momento de você, né, voltar para a retaguarda.
E essa questão é o que faz dar certo. E não é fácil. Claro que não é, não tem nada romântico. Tem vezes que eu me sobrecarreguei, falei que não estava bem mesmo, né? Falei, olha, eu tô com as coisas da Larissa, eu tô com as coisas da empresa. E o que o Anderson fez? Bom, nós precisamos resolver isso. Então, inclusive, chegou há pouco tempo em Portugal a minha sobrinha. Reforço. Reforço. Então, Kelly, você precisa trabalhar com as coisas da Larissa e precisa cuidar das coisas da empresa. Então, vamos trazer um reforço para você. Então, é isso, é esse jogo de cintura. E como eu estava falando, então, por isso que eu falo, não existe um equilíbrio. Existe sempre um desequilíbrio em alguma área. E é só assim que você vai progredir. Você quer melhorar o seu corpo. Se você fizer exercício todos os dias da mesma forma ou fizer a mesma quantidade, você não vai ter o déficit calórico que você precisa. Então você vai ter que aumentar, você quer fazer um aero, que é o caso do Anderson agora, você vai ter que ter um desequilíbrio, né? Então aquela questão de eu preciso ter uma vida equilibrada, eu acho que esse é o principal erro de muitas pessoas, porque sempre quando você vai querer se desafiar em alguma área e você está sempre querendo se desafiar, vai sempre existir um desequilíbrio. As pessoas querem ter a vida que eu tenho, mas não querem pagar o preço. É literalmente isso. Quantas e quantas vezes, e eu não estou falando de alguns anos atrás, eu estou falando de 20 dias atrás, Sim. de um mês atrás, a Kelly indo dormir e eu acordando, 4h30 da manhã. Faz parte. Por quê? Imagina, a Kelly não fala, mas ela é CFO da empresa, ela cuida toda a parte financeira e administrativa. A Kelly é esposa, a Kelly é mãe, a Kelly cuida da carreira junto com a Amanda da Larissa, sabe? A Kelly não consegue não dar atenção para as pessoas mesmo da família que chamam e tal, e é o dia todo. Então, assim, eu admiro a capacidade que ela tem para dar atenção a tudo isso. E ainda tem 3 filhos em casa, né? As 2 filhas e eu, que ela tem que cuidar. Então, assim, a gente sabe, a gente às vezes o homem não se coloca no lugar de entender, mas peraí, por que a minha mulher está estressada, né? A gente finalizou o dia, ok, você desliga a chave ali, entra na nossa caixinha do nada e tá tudo bem. A mulher não desliga, e a Kelly é aquela mania de organização, então assim, ela não quer deixar a louça na pia suja para a empregada chegar de manhã com a pia suja, tem que estar limpa. Sabe? Então, cara, isso exige um esforço a mais, não dá para ser natural e normal. Entendi, né? Entendi. E vocês são um casal que vocês têm uma capacidade de ver oportunidade onde muita gente vê obstáculo. O negócio do Anderson é a prova disso e vocês como casal empreendedores de sucesso também são a prova viva disso. Só que muitas vezes isso vem, até eu falo para você, Kelly, com um preço psicológico. Até você citou o desequilíbrio aí, pode ser um burnout, um foco excessivo, uma dificuldade de parar. Como que lida com isso e ainda consegue ter sucesso? Então, claro, a minha formação me ajuda bastante, né? Eu sempre falo que eu fiz psicologia, eu brinco, eu fiz psicologia porque Deus sabia que eu iria casar com o Anderson. Que é uma pessoa assim, eu sempre falo que o Anderson é visionário. Eu conheci ele dessa forma, ele sempre pensou muito à frente. Né? Ele sempre olhou algo que eu nem achei que era tão interessante e ele sempre viu negócios, né? Então, é claro que a minha formação me auxiliou bastante, mas o principal, comunicação. Comunicação. Eu acho que a chave disso tudo é a comunicação do casal, porque aquela questão de guardar, eu guardo, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer num relacionamento. Então, assim, eu e o Anderson, a gente conversa muito, né? E acho que é ali que tá a chave. Então, como a gente conversa, a carga fica dividida, entendeu? Então, assim, essa divisão de cargas faz com que não tenha o burnout, que aconteceu há pouco tempo. Eu me senti sobrecarregada, eu sentei com ele e falei, Anderson, dessa forma eu não estou conseguindo nem fazer direito, nem na empresa e nem na carreira da Larissa. O que ele olhou? Ele não viu um problema, ele viu uma solução. Entendi. Então, acho que essa é a chave, a comunicação. Você não guardar, você se comunicar, você conversar como casal. E muitas mulheres acham que isso vai, de certa forma, sobrecarregar o homem ou vai gerar um conflito no casamento. E é o contrário.
essa comunicação livre de você conversar com o seu esposo é o que faz dar certo. O segredo é comunicação? É comunicação. Olha só. Eu acho que em todos os lugares a comunicação é em tudo. Mas no relacionamento, dentro de casa, se não tiver a comunicação fluida, que tem que ser fluida, não pode ser uma comunicação errada, né? Comunicar não é eu falar um problema e jogar o fardo. Como que é, então? É comunicar. Olha, eu estou com essa questão, como vamos resolver? É como você fala. Até a gente fez o REM, quantos meses atrás? Foi final de abril. Final de abril. Nós fizemos o REM e é justamente uma das partes que eles trabalham é a comunicação. É como eu vou falar para o meu esposo que eu estou com um problema. Se eu chegar e falar para ele, eu estou com esse problema e como eu vou... E se eu disser assim, olha, hoje aconteceu isso e eu estou me sentindo sobrecarregada. É diferente. Então, como eu me comunico vai trazer uma resposta que eu espero ou não. Às vezes o grande segredo e o erro ao mesmo tempo das pessoas mas eu estou comunicando certo. Não importa mesmo o que você diz, importa o que a outra pessoa escuta. Sabe? Às vezes a gente fala, mas a pessoa não escutou o que eu falei. Eu não consegui expressar ou ela não conseguiu ouvir. Então, é muito importante, por isso que a gente fala no mundo dos negócios, das vendas e tudo mais, quem pergunta mais vence, né? Então, quando eu pergunto, eu estou extraindo informações. Então, quando eu consigo perguntar, isso eu estou falando de um cliente, estou falando de um funcionário, estou falando da minha esposa, das minhas filhas, pergunta. Então, a comunicação, de fato, é a chave, porque quando eu comunico, eu entendo o que ela precisa, né? Aquela frase que as pessoas falam, trate o outro como você gostaria de ser tratado, é errada. É uma mentira essa frase. Verdade. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado, porque a forma que ele quer ser tratado não é a minha. Eu quero ser tratado diferente. Eu quero ser tratado da minha forma, mas você pode não querer da mesma forma. Entende? Então eu entendo o que o outro precisa. E como é que eu entendo? Pergunta. Pergunta é a chave de tudo. E sempre assim, uma das coisas que eu falo assim, para quem está começando o relacionamento, é nunca chegar para o esposo passando um problema. E sim, você pode passar uma situação e sempre fazer uma pergunta ao final. Como vamos resolver isso? Porque a partir do momento que você fala isso, você está validando a opinião do outro. E quando você está validando, essa pessoa ela vai se sentir responsável com a resposta que ela vai te dar. Então, se você pedir o como, né? O Pablo Marçal fala muito sobre isso, sobre o como, você está esperando que essa pessoa se responsabilize em te dar uma resposta coerente. Né? Agora, se você só chega e passa, metralha, né, o seu esposo, ou mesmo isso na empresa, com funcionários, só passa um problema, a pessoa olha e fala, mas e aí? Eu não estou tão responsável, ela está me passando um problema. Eu não me sinto responsável em resolver. Agora, quando eu olho para essa pessoa e pergunto, como vamos resolver? Ela se sente responsável junto comigo em resolver essa situação. Isso no casamento, isso na empresa, com o seu funcionário, porque eu estou validando a opinião dela, né? Isso é um código que você está assistindo agora, isso é uma mentoria, isso é mais que uma entrevista. Olha quanta coisa você já aprendeu aqui. Então, comenta aqui embaixo a sua dúvida, curte, compartilha com outras pessoas, porque isso é um conhecimento que precisa ser disseminado. Olha a riqueza que está sendo trazido aqui. É muito mais que um conteúdo de valor, é uma mentoria para você mudar a sua vida. E aí você falou essa questão de trazer o outro para o seu modo de pensar, eu fico imaginando aqui, porque muitos casais, né, muitas pessoas que trabalham junto, muitos empresários, são super disciplinados, vocês são muito disciplinados, mas existe uma tendência de muitas vezes a pessoa que é muito disciplinada acabar sendo confundida como fria ou criar um lar frio, que eu conheço vocês, não é o caso de vocês. Qual que é o segredo? Aí tem que juntar. Ser bem sucedido, ser disciplinado. Olha a dificuldade. Ser bem disciplinado e também ter um lar que não é frio, um lar caloroso. Como que funciona isso? Primeiramente, uma técnica, Kelly, e eu vou também para o Anderson. Como que é isso? Olha, uma pergunta muito interessante e que, sinceramente, não sei como responder, porque é algo complexo.
né? Mas eu acho que a chave, aí já entra uma questão mais do espiritual. Uau, fala mais. Porque quando você tem a disciplina, quando você tem a questão, né, do empresário, de ter que tomar duras decisões, né? Se você não estiver conectado espiritualmente, se você não tiver, né, fé, você automaticamente se torna uma pessoa fria e dura. Agora, quando você, né, se coloca no lugar do outro, quando você tem essa questão da fé mesmo, do papel de Jesus Cristo, né, que ele veio para nos servir, né? Quando você olha para o outro como alguém que você está ali para servir ele e não simplesmente para julgá-lo, né? Você passa a ter o afago, o amor, a empatia com o outro. Então você tira esse estigma de uma pessoa tão dura. Eu acho que aí já começa a questão de levar os princípios, né? O lado espiritual. Eu vejo que acho que foi isso que trouxe essa questão mais do amor e do afago meu e do Anderson, de não ser pessoas tão duras, né? E eu sinto isso, que até os próprios funcionários comentam isso, que nós temos essa questão de olhar para o outro e saber que ele também precisa ser servido, né? Uau. Quando você serve, na verdade, você ganha 2 vezes, né? Interessante. Então, isso o Bruno fala muito sobre a questão do poder do servir, né? Fantástico. E é engraçado que a gente sempre, e de novo, a gente sempre fez isso ainda antes da era da internet, né? Ou seja, intuitivamente. Hoje eu escuto o Bruno falando, o Marçal, o Thiago, enfim, essa turma toda hoje que ensina isso, e eu olho e falo assim, mas eu já fazia isso. E ninguém me ensinou, foi intuitivo. Eu, a Kelly, a gente sempre gostou de servir, de atender bem, sabe, de escutar. Obviamente que quando eu escuto isso de uma forma diferente, eu começo a olhar também para a coisa, buscando servir um pouco mais. E eu posso, trazendo para o lado do negócio, nem toda oportunidade gera prosperidade. Uau, interessante. Eu acho que é aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Aquela coisa assim, ok, essa oportunidade, ela compra o meu futuro, ela vende a minha direção. Opa, uau. Se ela vende a minha direção, tô fora. Ela muda a minha... ela pode até mudar a minha rota, mas não muda a minha direção. Interessante. Né? Eu fazendo aquela analogia ao GPS, né? Ou seja, a minha vida, eu tenho um destino, meu propósito é lá. Quanto mais eu me desviar do meu caminho, mais serra eu vou pegar, mais estrada com buracos eu vou pegar, mais dificuldades eu vou ter. Então, assim, eu quero me desviar do caminho, faz sentido eu me desviar do caminho por isso aqui? O propósito é reforçado. Ok, vamos. Não, isso aqui vem a minha direção. Não, vamos seguir porque a gente está no caminho certo. É muito difícil dizer não para uma oportunidade boa, né? Principalmente hoje. Hoje, com o mundo da conexão, da internet, todo dia tem alguém te chamando para um café, para um chá de bebê, para tudo. É o tempo todo, né? Eu até brinco, eu não tomo mais café, eu só tomo chá. Porque ninguém chama, vamos tomar um chá? Ninguém chama. Tá, o café, ó, tá vendo? Tu já não posso usar essa técnica de tomar chá. Mas as pessoas hoje eu vou passar e tomar um café. Amigo, meu dia tá lotado, você quer passar a tomar um café? Sabe? E aquela coisa assim, mas eu quero te apresentar alguém. Essa pessoa, né, o Bruno fala isso, a pessoa vai me dar o dinheiro dela? Não, então deixa a pessoa ir para lá. Eu tenho o que fazer, eu tenho o que agregar na vida dela, eu posso servi-la de alguma forma? Posso. Ela está alinhada com o meu propósito, com os meus objetivos? Tá. Então vem que a gente vai caminhar junto. Se não tá, tem que aprender a dizer não. E não é fácil dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. A Kelly me ajudou muito nisso. Porque a Kelly é aquela razão. Ela olha aqui e fala, olha, por aqui eu acho que não. Cuidado. E aí eu analisando bem, faz sentido. Né? Uma coisa que marcou muito nós foi há exato um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, quando eu conectei de fato com o Bruno, né, com a confraria. E a Kelly, eu fui pro evento, que a Kelly comprou inclusive, e ela me mostrou, a gente estava voltando de férias, e ela falou, olha, o Bruno vai tá aqui em Porto. E eu gosto do Bruno, eu sempre segui o Bruno, mas não conhecia o Bruno pessoalmente. E ela, comprei, né?
E eu, acho que era numa terça ou numa quarta-feira. Era quarta-feira, às 18 horas da tarde. Nós chegando de férias, eu falei, Kelly, eu trabalho até às 9, 10 da noite. Não vai dar, como é que eu vou sair às 6 horas da tarde? Tem que sair às 5, né? Ela, comprei. Aí eu falei, agora vou ter que ir, né? Aí eu vi, era numa igreja. Eu falei, a Kelly tá me empurrando pra igreja de novo, né? Aí quase desisti. Mulher quase. sábia. Mulher sábia. Já me empurrou umas 10 vezes. Dessa vez deu certo. Aí eu fui pro evento, conectei com o Bruno e deu match, assim, foi uma coisa natural. Gostei de estar próximo a ele e tal. Fui convidado para fazer parte da confraria, né? E é público, a gente sabe, né? O preço que se paga para você entrar não é um balizador bem elevado. E eu pensei com a barriga gelada, como é que eu conto isso para minha esposa? Porque eu não queria dizer não. Você entrou na confraria, ela não contou para você, ela contou depois que você iria pro evento. Exato. Mas você adquiriu a confraria sem falar com ela. Não, eu não adquiri. Eu fui convidado, foi me passado a proposta e eu falei, calma que eu preciso validar com a minha esposa. E até eu assim, eu não vou saber dizer não para essa oportunidade, porque eu queria. Como é que eu vou dizer não? A minha esposa que vai dizer não. Foi até uma estratégia. Será que eu devo ir? Né? Eu sempre peço a Deus antes de uma ideia e tal, Senhor, me guia, porque será que isso me desvia do meu caminho e tal? Cheguei em casa, dando voltas, né? Já era tarde e tal. Então, Kelly, tu viu o Bruno aqui? Olha esse vídeo, pá. Então, e ela aí, como é que foi lá? Tal? Não, mas olha aqui. E eu dando volta e tal. Mas quanto é que é? E eu, calma, olha aqui. Eu não falava o preço, né? Aí quando eu falei o preço, gelado, ela falou assim, e aí você entrou? E eu, não, ia falar contigo. Você tá maluco? Entra. E eu esperava ela dizer não, né? Que eu sou sempre a razão, né? Que ela é sempre a razão. Então tu vê que quando a coisa tá alinhada e quando eu mesmo peço direção a Deus antes de uma oportunidade, você vê como é que as coisas... Geralmente a mulher vai falar assim, não, peraí, isso aqui dá para comprar tantas bolsas, dá para trocar de carro, dá para isso, dá para aquilo. O valor é elevado, a baliza é alta. E ela falou na hora, tá maluco? Você já tinha que ter entrado. E ligamos na hora, era meia-noite, cheguei do escritório, ligamos isso foi no dia seguinte do evento, ligamos na hora para cá, fechamos e já entramos na confraria. E que bênção que foi esse último ano, foi um ano assim maluco, né? Fiquei privado do Netflix e da minha lareira o inverno inteiro, não pude assistir um filme, não tive tempo para nada mais. Mas é isso, né? Sim. É o poder da conexão, o poder do network, de fato vivido na pele. O Bruno, ele fala isso, mas ele vive isso, e eu pude comprovar isso. Eu sou uma prova humana que de fato ele vive e que funciona. Sim. O Bruno já me conectou com Legendários, já me conectou com... E do Legendário já vem a conexão com o Thiago, que é outra pessoa fantástica, Thiago Rocha, sim, Thiago meu amigão. Puta, tenho o prazer de poder chamar ele de amigo. Aliás, se eu falar uma coisa, dele. Thiago, queremos você aqui, hein? Olha aí, chamada, hein? Então, assim, conectamos com o Thiago e, cara, acabou a minha paz, sim, entende? Acabou a minha paz. Estamos aqui agora falando num podcast que eu jamais imaginaria, né? Eles todos, né? O Bruno de um lado, o Thiago do outro, a turma toda. Você tem que falar. Mas eu vou falar o quê? Só conta a sua vida. Eu falei, mas como assim? Quem vai interessar por isso? E aí a gente começa a entender que o Anderson de 20 anos atrás é o meu melhor cliente. É a pessoa para escutar a minha versão, para ele entender de onde eu saí, o Anderson, e onde ele está. É o mesmo lugar. Você pode chegar aqui onde eu estou. Eu não imaginava, nem nos meus melhores sonhos. Os meus olhos não tinham visto, meus pés não tinham pisado em Portugal ainda. Hoje a gente constrói uma vida em Portugal, a gente vive em Portugal e de lá não pensa em, sabe, o futuro a Deus pertence, então claro, eu deixo que a coisa aconteça. Mas a gente está construindo uma vida num país onde eu, de 20 anos atrás, eu nem conhecia. A gente foi para Portugal sem nunca ter viajado, a gente foi de mudança. Uhum. Por quê? Eu não sabia ainda na época. Hoje eu sei. Com tudo isso que aconteceu, com a conexão com o Bruno, com a nossa conexão com a espiritualidade, não é com a religião, porque eu sempre fui
eu sempre pratiquei a religião, eu, a Kelly, a minha casa, nós sempre fomos pessoas ligadas a Deus, Sim. mas da nossa maneira. Sim. A partir da conexão com o Bruno, isso mudou totalmente, porque uma das primeiras conversas com o Bruno foi: você já fez Legendários? E eu não. Ele falou: então vá, depois você me fala. E o Bruno é muito isso, né? Vem, depois te explico. E eu fui. E cara, até um depoimento aqui sobre isso. Aí. Legendários não foi a melhor coisa da minha vida, mas foi a terceira. Porque a coisa que mais me impactou na minha vida foi o nascimento da Amanda. Né? E foi diferente da segunda, que foi a segunda melhor coisa da minha vida. Uma não vi nascer, a outra eu vi nascer, então foram duas experiências diferentes. E a terceira, na minha vida, foi o Legendários. Para mim foi muito impactante, sabe? A forma com que eu desci da montanha, a forma com que eu passei a ver o mundo, as outras pessoas, o servir. E dali já veio a conexão com o Thiago Rocha, mais forte, e a gente anda junto. E, cara, é um rolê maluco que acontece na nossa vida, que você fala assim, cara, e você começa a servir. E hoje tenho o prazer de ser embaixador do Legendários e andar junto, colado também com o Chep, com todos os outros embaixadores, são pessoas fantásticas. Então é um mundo que eu não vivia, éramos eu, a Kelly e as minhas filhas, mas ninguém. A gente sempre fala que uma coisa é você dizer que você tem fé, outra coisa é você viver a fé. Né? Então, a partir dos Legendários, na nossa família, a gente passou a viver a fé. Esse foi um divisor de águas, porque a gente sempre esteve ligado a Cristo, tanto que o Anderson falou, né? Eu sempre levei ele falando, não foi empurrado, foi assim, uma orientação para ir para a igreja. Uma orientação direcionada. Enfim, não que a gente encontre Deus somente numa igreja, né? Mas é um momento ali de união e de oração. Hoje a gente tem mais ainda que não necessita estar em uma denominação ou, enfim, seguir uma religião. Mas nós simplesmente dizíamos que tínhamos fé. Hoje a gente vive a fé. Uau. É muito diferente você viver no dia a dia e seguir os princípios e mandamentos de forma viva e não passiva, né? Eu acho que antes a gente vivia de forma passiva, hoje a gente vive de forma ativa. Interessante. Né? Mas assim, quando o Anderson chegou para você com a proposta da confraria, e você até apoiou ele, é isso que eu queria saber. O que passou na sua cabeça, o que você sentiu para você falar assim, de primeira, vai, o que passou, o que você sentiu, por que você apoiou ele de primeira para poder entrar na confraria? Primeiro porque eu já conhecia, né, conhecia o Bruno pelas redes sociais e já entendia o trabalho que ele fazia, até a gente teve uma conversa com um profissional e falou assim, mas o Bruno não fala da confraria, como é que você sabia da confraria? Eu não sabia da confraria, mas eu sabia que existia um grupo de empresário que faziam negócios entre si, traziam negócios, né? E como eu já sabia do propósito e princípio do Bruno, e sabia que existia, então a partir daí eu sabia que existia esse grupo, que com certeza se estão inseridos dentro da confraria é porque segue esses princípios, né, e propósitos do Bruno, eu falei assim, como dizer não? Se segue o que nós buscamos para a nossa vida, e além de tudo vai trazer conexão, né, com pessoas que trabalho com essa questão do poder do servir o outro, né? Então, acho que o que a gente vem fazer nessa vida a não ser servir, né, as pessoas. Então, automaticamente eu sabia que nós poderíamos servir essas pessoas e que elas também poderiam nos servir. Uau. Essa troca é o que faz sentido para a vida, né? Então, eu falei, que oportunidade única. Por isso que na hora, a minha razão falou, e foi a razão. Porque você ainda não fechou a confraria. E quando você vive assim, debaixo de princípios, de propósito, as coisas convergem. É verdade. Cara, é impressionante, assim, as coisas convergem, as coisas evoluem. Eu vejo isso nas minhas filhas, elas evoluindo, elas vivendo, pensando e vivendo pelo reino, fazendo coisas para ajudar os outros. A Larissa tem um projeto social, onde ela compra
com a Kelly e a Amanda, elas compram os ursinhos e elas vão lá, já foram duas vezes, uma numa catástrofe que teve, e outra agora num local lá em Barcelos, onde elas foram levar uns ursinhos. A Larissa passou a tarde a cantar para crianças, sabe? Cara, é impressionante isso, a falar de Deus, a minha filha cantando um louvor. Então, assim, tu vê as coisas na empresa, sabe? Tu vê os funcionários diferentes, te olhando diferente, vivendo diferente, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco que natural, sabe? Que as coisas aconteçam quando você vive com um propósito debaixo de princípios, né? E assim, tem uma coisa que é muito importante, né? Trazendo para o lado empresarial, né? A gente passa por situações que a gente não... O futuro ninguém sabe, ele nem existe, né? O passado não define o teu futuro, é o hoje mesmo. Sim. Então, a gente às vezes é tão apegado a coisas e a status e a um cargo, sabe? Eu sempre tive a gente sempre teve a empresa, né, com o meu nome, com o nosso nome. E aí, de repente, eu me vejo numa situação de vendendo a empresa a qual a gente fundou e tem o meu nome. Que loucura! Né? Eu vivia por aquela empresa, eu vivia por aquele nome, eu acordava de manhã à noite, eu só fazia aquilo. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E quando você entende que você está naquele cargo, você não é aquele cargo, você é muito mais, o ativo invisível que você carrega é muito maior do que aquilo, você pode recomeçar todo dia. Uau. E quando eu falo recomeçar, não é porque você saiu por baixo. Não, são fases. São quando você entende que você encerra ciclos e vai começar um novo ciclo e você tem que pisei naquela porta, fechei a porta, o que ficou para trás foi, é dali para frente. É não ficar remoendo o passado e começar um negócio novo. Então, por exemplo, 2022, final do ano, a gente vendeu essa empresa. E eu olhei assim e falei, quem que eu sou agora? Né? E aí? Então você começa a se perguntar um pouco, né? Quem eu sou sem falar o que eu faço? Essa é uma pergunta interessante. Quem eu sou sem falar o que eu faço? Muita gente não sabe responder. Fantástico. Como que responde, Kelly, isso? E isso é fundamental. Eu falo que na época de faculdade mesmo, depois quando eu atuei como psicóloga, sempre trabalhei isso muito com as pessoas, porque as pessoas têm que entender quem elas são sem o que elas fazem. Entendeu? Como? Fala mais. Você tem que saber quem eu sou, a Kelly, sem a minha profissão. Então, eu sou a Kelly, eu sou esposa, eu sou mãe. Qual que são os meus princípios e valores? Bom, eu sigo esses princípios e valores. Quais que são como eu quero me relacionar com as pessoas? Bom, a minha forma de relacionar com as pessoas é através desse propósito, desses princípios, desses valores. Quem eu quero que se aproxime de mim? Quem que eu quero que se aproxime de mim? Então, primeiro eu preciso me entender antes de eu dizer o que eu faço. Porque o que eu faço é passageiro. Agora, quem eu sou, não. Uau. Quem eu sou é a minha identidade, é o que eu carrego. E ela se constrói durante todos os anos. É o que o Anderson falou. A Kelly de 20 anos atrás não é a Kelly de hoje. No entanto, né, você tem aqueles princípios, aqueles básicos, né, que não podem distorcer ali no meio do caminho, mas você vai se reinventando. A tua identidade, ela vai se moldando e principalmente conforme os ambientes. Então, assim, os ambientes, eles transformam a vida das pessoas e quem eu sou. Porque quem eu sou, infelizmente, se eu não estiver no ambiente adequado, ele vai se distorcendo com o passar do tempo. E você muda. O ambiente te molda. Ele te transforma. Então, eu acho que a chave de ser quem eu sou é aonde você se insere, os ambientes que você se insere, porque ele se transforma em algo bom ou em algo ruim. Uau. Mas sempre se fazer essa pergunta o tempo todo. Quem eu sou, sem dizer o que eu faço. Você quer ver um exemplo prático? Na real, eu vendi a empresa, recebo uma chamada de um amigo meu, que nós fomos amigos de infância, de jovem, de casado e sempre estivemos juntos. Recebo uma ligação dele, eu estava em Portugal,
recebo uma ligação dele dizendo que ia para Santa Catarina para nós fazer, lá para Florianópolis, para nós fazer um churrasco. Eu falei, olha, eu estou em Portugal, acabei de vender a empresa, assim, tal. E ele me fala assim, eu precisava levar a Grate para Portugal. E eu falei, bora? E ele, com você? Agora. Falei, então eu volto para ir, daqui uns 10 dias, a gente senta, conversa e vamos falar disso. Fevereiro, em janeiro eu estava lá, em fevereiro eu voltei para Santa Catarina, nós sentamos, uma conversa, no outro dia ele me liga, está fechado. Em março eu estava de volta em Portugal, abri a empresa, voltei e elas estavam no Brasil, a gente estava na ponte aérea aqui e lá, e viemos e fomos em definitivo para Portugal de volta. E ali o Anderson traz uma questão, só deixa eu pontuar, que não foi uma reunião em uma sala comercial. Foi um churrasco. O churrasco. A questão da intimidade que o Bruno sempre fala. Quem eu sou. Né? Quem eu sou. Eu não preciso estar num... Claro que é importante eu estar em várias mesas, mas o que ele está falando é a intimidade, quem eu sou. Ele sabia quem eu era, sem eu falar o que eu fazia. Percebe? E aí, isso ainda se agrava quando eu recebo uma outra chamada, já em Portugal, de um empresário que também soube que eu tinha vendido a empresa e ele queria entrar no ramo de energia. Entra comigo? Eu falei, não, eu estou com outro propósito agora aqui. Não, mas eu preciso de você aqui, tal. Montamos outra empresa na parte de energia. Por quê? Por quem eu sou. Entendi. Porque eu carregava não só o nome da empresa, e até aí, acho que até eu não tinha entendido isso. Eu não carregava só aquele nome, só aquela logo, aquela marca. Eu carregava o histórico. Eu sou o histórico. Então por aí e hoje a gente tem a empresa na parte de energia, com um grande grupo português, estamos construindo o que vai ser, daqui a 15 meses pronto, o 4º maior projeto fotovoltaico de Portugal, quase 180 megawatts. Então assim, tu percebe como as coisas... Eu não procurei isso, mas quem eu era me colocou naquele lugar, naquela chamada, e ao mesmo tempo que eu estou... E eu passei por isso 2 vezes. Quando eu saí, que eu contei antes, quando eu saí da empresa que trabalhava, com o propósito de terminar a minha universidade apenas, eu não tinha um outro. Eu tinha meios para subsistir. Vou pagar minha faculdade, eu consigo e depois eu volto. E no primeiro dia, numa primeira ligação, nasce uma oportunidade. E depois, agora no final de 2022, uma nova oportunidade, 2. Então assim, quando a gente entende quem eu sou, você consegue enxergar para onde você vai. E consegue não se desviar no meio do caminho. Obviamente, isso... eu tenho esse entendimento graças a tudo que passamos, graças a todas as dificuldades que passamos, que vão nos moldando. A primeira vez que eu tive uma dificuldade, eu desesperei, eu entrei em pânico. Não só a primeira, as primeiras 100. É verdade. E foram muitas dificuldades. Falta de dinheiro. A gente não começou a empresa com caixa. A gente começou com uma ideia. Vamos. E como que chegaram então nisso tudo? Cara, encarando, sabe? Eu sempre fui um bom vendedor, né? A Kelly sempre foi muito organizada. Olha o casamento disso. Entendi. Então, a Kelly organizando e eu vendendo, amigo, funciona. E a gente sempre foi muito intuitivo. Olha, nós estávamos na época começando lá em Santa Catarina, trabalhando com 2 projetos pequenos. E o cara me liga do Pará. Na época, a maior obra em construção no país de hidrelétrica. Você consegue atender? Agora. Eu fui para uma sala de reunião onde o pau estava quebrando, o circo estava maluco, pegando fogo. E foi uma única pergunta que eu respondi certo. Quantos equipamentos você tem? E eu respondi, quantos você precisa? Eu não tinha nenhum parado. Eu tive que correr atrás de tudo. E ali eu fui contratado. Na época, para o maior projeto, que me levou para outros. Sim. Então, estar nos ambientes, ter as conexões, estar nos ambientes certos, como eu estive ali naquela reunião, e depois estar no ambiente de estar naquele projeto, me deu envergadura, me deu status, me deu
sabe, eu consegui ter um nível dessas pessoas quererem, né, que a minha empresa estivesse nos projetos, aquilo me posicionou no mercado. Sim. Porque eu tinha o relacionamento, eu consegui segurar aquele relacionamento, eu mantive aquele relacionamento com ação, com execução, e aquilo me levou para um outro patamar. E ali a gente foi para os grandes projetos do Brasil, a gente participou, Giral, Belo Monte, sabe, esse projeto foi Estreito no Maranhão, os grandes projetos do Brasil a gente participou. Quando eu vou para fora, de novo, que projeto você fez? Esse. Caramba, lá fora me deu status. Sim. Se eu consigo empreender no Brasil, e o brasileiro não entende isso. É verdade. Mas se eu conseguir empreender no Brasil, lá fora, eu sou bem visto, porque o Brasil é uma selva. O Brasil é maluco, o Brasil não é para amadores. Então, a gente aprendeu, hoje a gente tem conhecimento lá fora, depois de, já vamos aí para 8, 10 anos empreendendo na Europa. Hoje eu tenho conhecimento, a gente tem conhecimento, inclusive, para ajudar empresários que queiram chegar e não passar pelo que eu passei, sabe? Então a gente passou por muita coisa no Brasil, aprendeu muito, errou muito. As pessoas sempre acham que a gente só acerta. Uhum. O grande negócio da nossa vida não é só acertar, é ter mais acertos do que erros. Nós erramos, eu errei em estratégia, eu errei em decisões, inclusive que não ouvi a minha esposa. Te custaram caro? Me custaram caro, muito caro. Eu errei ao entrar em negócios que, cara, sem perceber, me desviavam do meu propósito. E perdi dinheiro nisso. Não só dinheiro, perdi energia, perdi tempo. A espiritualidade em muitos momentos da nossa vida. Espiritualidade? Eu ia falar que uma técnica, um contrato, faltou espiritualidade. Faltou espiritualidade. Faltou espiritualidade, porque os negócios, eles vêm ao encontro de você. Se você não estiver blindado, chega qualquer tipo de negócio. Agora, ainda chega. Se você tiver... Mas aí você blinda. Você blinda. Então, eu sempre falo que nesse percurso e todo esse caminho nosso, que graças a Deus deu muito mais certo, porque senão a gente não estaria aqui, mas se nós tivéssemos desde o princípio vivido a fé como nós vivemos hoje, nós estaríamos em uma outra... Não sei, outra posição, mas outra talvez, energia. Mas talvez teríamos sofrido, talvez não, menos. Com certeza sofrido menos. Então, com certeza. Então hoje, quando a gente começa a nos posicionar e de fato a seguir, né, a orientação do Bruno, do Thiago, né, que falam, vocês têm que falar, é exatamente no intuito de falar assim, ok, então eu posso contando a minha história, e também ajudando empresários, eu posso fazer com que a vida deles se torne mais fácil e eles não passem pelo mesmo caminho de espinho e de pedras que eu passei. Sim. Legal, isso tem propósito. Sim. Isso me mantém no meu propósito e reforça o meu propósito. Então a gente tem começado a trabalhar em cima disso, desse projeto de fato, ajudar empresários a sofrer um pouco menos, sabe? Porque, como eu falei, a gente sofreu. E ainda vai sofrer. Mas o grande negócio de tudo é não se perguntar por que eu estou passando por isso. E sim, é o que eu aprendo com isso e como é que eu levo isso para um outro nível, né? É literalmente do limão fazer uma limonada. Mas antes da limonada, ainda plantar a semente, fazer nascer um pé, tirar um monte de limão e fazer limonada só daquela parte. E continuar prosperando. Eu acho que é por aí. Então a gente vem... Sabe, quando eu olho para trás assim, a gente vem... colecionando momentos, colecionando coisas que às vezes até eu mesmo esqueço e falo, pô, mas eu já passei por isso, sabe? Que eu vejo que pessoas estão passando hoje. Né? Eu vejo empresários, a gente acabou de ajudar agora uns amigos aqui, inclusive da confraria em Portugal, que estavam indo e tal, e numa simples ligação, numa simples conversa, você conecta pessoas, você faz com que uma prospere e que a outra também precisar, você fala assim, cara, que genial. E esse é o verdadeiro sentido da vida. E eu percebo que quando a gente faz isso, o mundo converge para te colocar numa posição diferente, te entrega de uma outra forma. A gente não faz esperando. Né? A gente não, eu tenho aprendido que a minha expectativa é zero. Então, se ninguém me entregar nada, eu já esperava por zero. Tá tudo bem, eu fico feliz, eu não vou me frustrar. Porque se eu elevo a minha expectativa e não recebo nada, eu frustro. Sim. E aí eu vou me abater.
E aí eu vou ficar mal. Então a minha expectativa é zero. Tivemos um problema, ok, consigo resolver? Não, next. Não adianta eu ficar mal, não adianta eu me desesperar. Não, vai resolver? Vai. Olha, eu ia sair hoje para correr, choveu. Eu domino o sol? Não resolve. E assim é na empresa. Dando um exemplo aqui bem chulo, né? Mas na empresa é assim. A empresa, a gente é pago e a gente está numa posição, num cargo para resolver problemas. Senão não precisava estar lá. Era só colocar um mecanismo. Ou melhor, evitá-los. Evitá-los. É para resolver os problemas que vêm, ter uma visão anterior ao problema e falar, ó, vai por aqui que por aqui você sofre menos. Mas se você for analisar desde o momento que você acorda, a tua vida é tomada de decisões para resolver coisas. Ou seja, eu acordo, eu posso escovar o dente ou não? Se eu não escovar, qual que é o problema? E a diferença, sabe? Eu entendo que quem tem sucesso de quem não tem, é justamente o que eu faço diante das adversidades. Diante daquilo. Quem ressignifica aquilo, segue em frente. Quem não ressignifica, simplesmente fica parado e olhando só para o problema. Então, assim, é justamente essa questão. O que eu faço perante das adversidades? Acho que foi isso que a gente fez a vida inteira. O que fazer diante de uma adversidade? Porque elas vão existir. O ideal seria antever, né? Eu sempre falo que o ideal é você pensar à frente. E esse pensar à frente, ele vem, claro, com a maturidade, né? Eu sempre falo que quando a gente começou, a gente não tinha essa maturidade. Então, muitas vezes as pessoas se condenam. Ah, porque eu errei, porque eu falhei, né? Não, é o ideal? Claro que não. A gente não quer falhar. Nós, seres humanos, nós viemos aqui, a gente fala que a gente veio nesse mundo para ser feliz. E quando a gente falha, a gente fica triste, a gente fica abatido, né? Então, o ideal não é. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então, é o que eu faço diante dessa adversidade e nunca parar. Eu sempre falo assim, que tá sempre em movimento. Aconteceu algo ruim. É você continuar, nunca parar, não olhar para o problema, olhar para outra direção. Bom, eu estou vendendo pouco nessa empresa. Eu tenho algum outro negócio para vender? Eu tenho alguma outra coisa? Mais? Entendeu? Então, não olhar para o problema. O que eu posso fazer para mudar, né, o que eu estou vivendo? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Eu sempre falo que a diferença de quem não tem sucesso de quem tem sucesso é o não desistir. É simples. É persistir e seguir em frente, nunca deixar de se movimentar, porque quando você para, você entra no problema. Quando você não para, você amplia a sua visão. E foi assim com vocês? E foi assim com nós. A gente nunca parou. Até eu tenho a minha família, né? A família do Anderson sempre fala que eu e o Anderson, a gente não tem parada. E eu acho que é justamente isso. A gente não para, a gente só segue. Nunca para diante de uma adversidade. Acho que foi ali que... tenho certeza que foi ali a chave de muitas coisas que deram certo. Você sabe que eu tive um aprendizado lá ainda, do século passado, a gente tá velho. Lá ainda no meu início em hidrelétricas. O meu gerente naquela altura, todo projeto que a gente começava, ele fazia um miradouro. Ele pegava o ponto mais alto, por mais problemático que fosse fazer lá um miradouro, um local para ele apoiar o braço e ficar dali olhando o projeto, ele construía. Por quê? Ele me ensinou que você, quando está no meio do furacão, você gira junto com ele e você não consegue raciocinar, você não vai oxigenar o suficiente para entender como é que eu saio daqui, como é que eu paro de rodar. Quando você sai e olha de cima, uma visão macro, você fala, ok, por ali eu consigo sair, e você direciona. Então, sabe, às vezes isso quando você traz para a tua casa, para a tua empresa, é sempre no pensamento, ok, tem um problema, tem uma dificuldade, como é que eu saio dele? Por onde eu vou? Sai de dentro do problema, não deixa o problema te agravar. Porque às vezes você pega uma coisa da tua empresa, ou você começa mais um negócio, e mais um, e às vezes quer fazer mais para
ter mais e perde o sentido. Por que a gente trabalha? Né? Eu trabalho, obviamente, para ganhar dinheiro. Para quê? Para dar um conforto para minha família. Mas você, para fazer isso, não está dando nada para tua família. Você está ficando fora da tua família. A tua família não pode ficar com o resto da energia que a empresa te deixa. Uau, isso é interessante. A tua família tem que ficar com você. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar e tem que estar o dia inteiro todo mundo junto. Sim. Mas a gente, ao máximo possível, tem muita gente que olha para nós e fala, meu Deus, como as tuas filhas são desenvolvidas. Mas tu é prova disso, elas estão aqui conosco. Se alguém me chama para um convite, se alguém me chama para um convite ou chama nós, vamos em tal lugar, pode ir as filhas? Não, não vou poder. Entendi. Então assim, as minhas filhas não querem sentar com crianças. E aí tem mais uma questão, que a gente já foi julgado por isso. E eu falo que se você precisar marcar horário para ter intimidade com o seu esposo, você precisa marcar, não, nós vamos sair só para termos um momento a só de intimidade nós dois. Seu casamento já está fracassado. Então, assim, você não precisa disso. A intimidade é construída no dia a dia. Exatamente. A intimidade as pessoas têm que ouvir sobre isso. É viver. A intimidade com o seu esposo é viver no dia a dia. Você não precisa marcar um horário para você e o seu esposo terem intimidade ou ficarem a sós, enfim. Porque a gente já foi julgado por sempre carregar as nossas filhas junto. Uhum. E eu falo que o nosso maior legado que a gente deixa é as nossas filhas. E como é que eu quero que elas vivam no mesmo propósito que o nosso, com os mesmos valores, se sempre quando eu estou socialmente, elas não pertencem a esse mundo? Interessante. Como? Eu falo assim, eu quero que alguém me diga esse segredo, que eu deixo o meu filho sempre ou em casa ou com a babá, e eu vou construir, e eu vou querer que ele ande da mesma forma que eu, que ele se desenvolva da mesma forma que eu, que ele tenha os mesmos valores, se eu simplesmente, toda vez que eu me envolvo socialmente, eu deixo meu filho em casa. Interessante. É difícil? Eu quero que alguém passe esse segredo para mim, porque eu, sinceramente, acho que somente você vai construir filhos com os mesmos propósitos e identidades que o seu, se você carregar ele consigo e fazer com que ele frequente os mesmos ambientes que você. Né? Então, fomos criticados algumas vezes, mas eu venho dizendo que está dando certo. Pode falar dos meus métodos, mas nunca dos meus resultados. Exatamente. Isso. Me julguem pelos meus resultados. É isso. Então vamos falar desses resultados na forma de legado. Vamos começar pela primogênita. Vocês têm 2 filhas, elas estão conosco aqui no nosso auditório. E assim, as duas estão seguindo caminhos distintos. Sim. Porém, vamos falar da mais velha. Primeiramente, a primogênita, a Amanda. Ela está diretamente seguindo o legado de vocês como empresários, podemos dizer assim. Sim. Fala mais pra gente como que é isso, como vocês se posicionam, sentem diante disso. Eu diria que elas não estão seguindo caminhos tão distintos assim. Eu acho que elas se completam. Porque a Amanda é mais relacionada à parte de gestão, mas como nós já falamos, é necessário os bastidores para que ela possa progredir e brilhar. E a Amanda é os bastidores, ela organiza, ela edita os vídeos, ela tem ideias para Larissa. Então, assim, eu acho que elas se completam, né? Os caminhos, de certa forma, uma fica mais nos bastidores e outra mais aparecendo, sim, mas elas se completam. Então, e é claro, a Amanda é mais dura, mais, né, séria, Larissa, né, é espontânea, mais alegre, mas elas, na parte profissional, elas se completam. Interessante. Porque uma precisa da outra, porque uma não brilha sem a outra. Então eu vejo que elas se completam, elas são uma dupla. Uma sinergia que vocês têm entre as filhas, que fantástico. É isso. E então, a Larissa, fala mais, porque você também cuida da carreira dela, você se divide com relação a esse tempo. Como que é para você ter uma filha que hoje, inclusive, a gente vai deixar o Instagram, as redes sociais de vocês e delas aqui também, passando aqui embaixo. Como que é para você cuidar de alguém que já está tão jovem, mas também já colhendo de forma pública um sucesso tão grande?
Então, eu sempre falo sobre essa questão, converso com as pessoas que eu tenho contato, porque assim, inclusive existem pessoas que condenam de, por exemplo, a Larissa com 12 anos estar na rede social, ter começado tão cedo, né, que já faz alguns anos que ela está na rede social, mas eu acho que isso é uma falha que vem ocorrendo socialmente, porque assim, quando é criança, tem que brincar, tem que aproveitar, não pode fazer muitas coisas, tem que, de certa forma, viver todo o lado lúdico. Aí cai na adolescência, os pais, a própria sociedade, cobram decisões. Cobram decisões, essa pessoa dizem, mas como? Não sabe o que quer? Não sabe o que fazer? Mas se eu na infância não orientei, se ela, né, a Larissa, por exemplo, você fala que ela nasceu cantando, ela nasceu com essa espontaneidade, ela era pequena, né, miúda, como falam em Portugal, e ela gravava vídeo, né, e dizia assim, se inscreva no meu canal, dê o seu like, e era só na galeria do meu telemóvel, do celular, né, telemóvel em Portugal. E eu falo, como... Se eu simplesmente dissesse para ela, não, somente quando você tiver a idade X, você vai iniciar e você vai fazer as coisas, eu estaria simplesmente bloqueando o processo dela, o crescimento dela. E aí iria chegar na adolescência e eu iria começar a cobrar dela decisões. Mas se eu não preparei a base, como é que eu cobro decisões? Então, assim, eu vejo que a infância, ela tem que ser vivida, ela é uma fase linda, mas é a fase que a gente é mais esponja, a gente aprende muita coisa, o nosso cérebro está fresquinho, está pronto para receber muitas coisas. Então, por que não deixar a pessoa se desenvolver e dar apoio referente a isso? Então, assim, eu acho que essa questão do que aconteceu com a Larissa foi muito importante. A Amanda, por exemplo, ela na infância dela, ela não teve tanto essa base. E aí quando chegou na adolescência... Foi outra fase nossa, né? Foi outra fase. Quando chegou na adolescência, né, a gente começou a cobrar ela. E ela realmente, de fato, muitas vezes não sabia como agir. Então eu percebi que... a Larissa, né, que foi nossa segunda filha, a gente conseguiu fazer esse trabalho desde a infância e vem surtindo um efeito muito interessante. Na Amanda, eu tenho os resultados. Na Amanda, como nós não fizemos esse trabalho na infância, na adolescência ela sofreu mais. Agora já não, ela já está com 17 anos, já está, né, mais para a idade jovem, mas na adolescência ela sofreu muito mais, porque eu comecei a cobrar decisões dela. Mas se eu não tinha preparado essa base, como é que ela tomava as decisões? Então, eu vejo que a gente precisa assim, trabalhar a infância da criança de uma forma lúdica, mas também que ela aprenda, porque essa é a base que vai moldar a sua adolescência, que é uma fase tão conturbada, cheia de hormônios, e se eu tiver essa base bem sólida, a minha adolescência vai ser mais tranquila. E depois a minha juventude, e depois a minha fase adulta. Então, eu vejo dessa forma. E falando sobre o sucesso, sobre trabalhar com, né, a Larissa, uma criança de prodígio, é muito interessante porque é lindo ver alguém tão bem resolvido. Eu vejo que hoje o dilema maior é o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, que idade eu vou fazer. A Larissa já nasceu pronta. Então, assim, é lindo ver esse progresso. A gente está aqui só como apoio, porque ela anda e percorre o caminho dela. Uau. E ela é assim muito porque a gente, de verdade, assim, a gente vive o dia a dia e pega coisas do nosso dia que acontecem, qualquer coisa, a gente transforma aquilo de uma forma de explicar para ela, tá vendo aqui, aconteceu assim, 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 sabe? Então, não é uma coisa teórica, a gente faz isso mesmo na prática com elas duas. Então, por exemplo, a Larissa e a Amanda, olha, eu nem sei onde elas estão agora, foram lá para dentro. Se nós sair aqui e ir embora, eu posso ir para Portugal e deixá-las aqui. Elas se viram. Eu acho que um pouco disso, além de nós, tá sempre com elas, levar elas para as mesas,
Mudamos de país, tiramos daquele conforto dos amiguinhos da escola várias vezes. Então, assim, acho que isso deu muito, porque mesmo aqui no Brasil, a gente trabalhou no Brasil todo e abriu escritórios fora. Então, olha, temos que ir para o Nordeste, vamos. Olha, temos que ir para o Norte, vamos abrir escritório. A gente sempre foi lá e iniciou e depois voltou para a nossa base. Então, elas mudaram várias vezes de escola. E quando mudou a internacional, isso se agravou um pouco mais, porque é outra cultura, né? Então, as minhas filhas aprenderam a ser desenroladas, sabe? Elas aprenderam cara, elas são, eu diria assim, são geniais. A Larissa, com 12 anos, lançou essa semana a 3ª música, autoral. Spotify, YouTube Music, sabe? A Larissa, o Bruno num evento no final do ano em Portugal, faltando 1 minuto para ele subir, pediu para a Larissa subir e apresentar ele. Tinha mais de 1000 pessoas no evento. Ela subiu, se apresentou e apresentou o Bruno de uma forma brilhante. Ainda pediu para todos que estavam no ambiente para se batizar. Então, assim, ninguém pediu para ela fazer isso. É espontâneo. Então, a gente levou ela com o Ratinho semana passada no programa. Cara, o backstage dele todo adorou ela, sabe? Convivemos lá com eles. Então, passaram a seguir a Larissa, indicar a Larissa para outros programas. Então, assim, e a Amanda junto. A Amanda, se você colocar aqui para fazer um podcast com você, ela fala. Ela desenrola e ela tem conteúdo. Ela tem conteúdo. Sim. Fluente em inglês, fluente em espanhol. Vocês se viram. A gente vai para a Espanha, são elas que querem pedir. A gente senta no restaurante, pai, agora sou eu. E ela quer pedir em espanhol. Sabe? E não somos nós que forçamos. Então, assim, eu acho, complementando o que a Kelly falou, as pessoas têm muito aquela coisa de mas criança é assim, porque a minha avó era assim. O mundo mudou. As crianças hoje, num telefone, tem mais informação em um dia do que Albert Einstein teve na vida. Só aqui, ó. Imagina a cabeça de uma criança dessa. Não é a mesma forma de criar, de educar uma pessoa. Então, eu acho que a nossa fase, a nossa faixa etária, digamos assim, vai ser muito importante para o futuro, né? Porque os nossos filhos vão ser os primeiros que não vão ser, no geral, mais inteligentes ou ter mais sucesso do que os pais. Eles vão dar uma quebrada. E isso já é fato, né? Não na minha casa. Na minha casa, não. As minhas filhas vão ser muito mais do que nós somos ou fizemos. E eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nós quebramos esse paradigma, sabe? Aquela coisa de, né, tem a história da mulher que foi fazer o peixe e cortou a cabeça, colocou o peixe numa forma e colocou para assar. E o cara perguntou, por que você corta a cabeça do peixe? Porque é assim. Mas por que é assim? Minha mãe fazia. Então vamos ligar para tua mãe. Por que o peixe é assim, que tem que tirar a cabeça? Porque sempre foi assim. Mas por quê? Porque a minha mãe fazia, a minha avó fazia, no caso. Liga para ela. Ligaram para a avó, por que você cortava o peixe assim? Não, porque a forma era pequena, não cabia o peixe todo. Você entende? Então, eu acho que cabe a nós não passar para nossas filhas o fardo que a gente recebeu. A criação que eu tive foi uma. A criação que as minhas filhas têm são outras. A gente passou muito isso para a Larissa no início com relação ao telefone. Muita gente critica e nos critica, e a gente sabe disso, na escola e tudo mais, porque a Larissa está sempre na rede social. Só que a gente, lá atrás, teve um momento que a gente falou, você quer estar aí? Você vai estar do lado de cá, produzindo, não consumindo. Ela consome, mas ela consome aquela quantidade suficiente para pegar um insight, para aprender alguma coisa, mas a nossa opção foi, eu não posso tirá-la desse meio. A questão é em que lado ela vai estar. Eu vejo muitas famílias proibindo. Eu sempre falo que você tem que escolher de que lado da tela o seu filho vai estar hoje. Não olha só, então não é tirar ou colocar a tela, mas que lado você está. É de que lado está. Porque se você proíbe, ele tem necessidade, ele tem vontade. Tudo que é proibido é bom. Sim. Então, ou gera curiosidade. Além da curiosidade, e na hora que ele puder entrar, ele vai se afundar ali, ele vai de fato ser um usuário. Lá na frente, ele vai ser um ignorante digital. Sim. Eu vou querer que o meu filho seja um ignorante. As minhas filhas pegam hoje e elas te dão uma aula sobre cloud, sobre chat GPT. Te dão uma aula sobre o cloud.
elas têm o acesso à inteligência artificial e elas respiram aquilo ali. Por quê? O mundo não é mais o mesmo. Não dá para cortar a cabeça do peixe porque era assim que fazia. Tem que entender o porquê que é assim. Então, cabe a nós, pais, instruir os nossos filhos, e eu estou falando aqui de filhos, e se você quiser levar isso para o mercado empresarial, é a mesma coisa. Sim. Os meus funcionários têm que ter acesso a muita, não dá para proibir, como era. Eu, quando comecei a trabalhar em 98, a gente usava a intranet, que era uma rede que era só interna. A única página que abria era da empresa, não abria mais nenhuma. Tava certo naquela época? Tava. Era aquilo. Hoje não dá para proibir. O funcionário ele tem que ter flexibilidade. O filho em casa tem que ter flexibilidade, tem que ter conhecimento. Você percebe que tudo que a gente fala, não dá para você ser uma pessoa no trabalho e outra em casa. E eu falo assim, muitas pessoas veem inteligência artificial, a própria rede social, como uma inimiga. E se as pessoas entendem, que eu não entendo dessa forma, mas se a pessoa entende que é uma inimiga, o inimigo você tem que conhecê-lo e manter bem pertinho aqui de você, porque aí você sabe como agir nas situações. Então você tem que entender, né? E as pessoas preferem fingir que não existe. Não, meu filho não vai estar na rede social. Não, ele vai estar. Vai, você queira ou não. Você queira ou não. Então, assim, não é melhor orientar ele para que ele use de forma coerente, por exemplo, a Larissa fica na frente da rede social, a Amanda fica atrás editando. Então, assim... Ambas estão, Entendi. Mas em que posição? Não são usuárias. Entendi. Elas estão usufruindo da rede social de uma forma consciente. Entendi. Né? E então, de que lado da tela o seu filho vai estar, eu acho que é isso. E sabe que, complementando o que o Anderson falou, que as nossas filhas se mudaram algumas vezes de escola, e aqui eu deixo também uma deixa referente a isso, que saiu uma pesquisa no Vale do Silício e dizia por que essas pessoas eram tão evoluídas e progrediam, né? E eram tão evoluídas a nível mesmo intelectual. Nessa pesquisa deu que a semelhança que todos eles tinham é que eles se mudaram muitas vezes de país, de lugar. Por quê? Nós já falamos sobre isso. É o que você vai fazer perante ao desconforto. Então, quando eu me submeto a várias vezes, as várias situações de desconforto, que a mudança gera desconforto, quem falar o contrário está mentindo, né? Você cria, de certa forma, eu falo que, principalmente que a gente fala brincando, quando você atravessa o oceano, você cria casca. Ser imigrante, você cria casca, porque você tem que começar praticamente como se fosse a vida novamente. Você faz novos documentos, etc. Então, quando você muda muitas vezes de lugar, e isso eu não falo só de lugar, falo de ambiente. Você se coloca em situações que te geram desconforto, e o teu cérebro vai treinando e treinando e treinando, e você fica muito bom em tudo que você faz. Novos ambientes, novas pessoas, novos negócios, novas oportunidades, novos resultados. Fantástico. Fantástico. Não tem como ser diferente disso. E eu vejo Amanda assim que... estudou em 11 escolas. 11 escolas. E ela tem 17 anos. A Larissa estudou em 9 escolas. Oh. Então, e a Amanda assim, já está indo agora para a universidade, com 17 anos. E eu já mudei de escola, inclusive, dentro da mesma cidade, para gerar desconforto. O ano passado. Elas começaram, o ano retrasado, elas estudaram em uma escola, e eu tirei elas dessa escola, coloquei em uma outra escola, que gerou um novo desconforto, e agora elas retornaram para a antiga escola. E isso faz com que... E agora já vai mudar de novo. E agora já vai mudar de novo. A Larissa vai para um sistema diferencial de ensino. A Amanda vai para a universidade e a Larissa vai para um sistema diferencial de ensino que inclusive, só é inglês. O sistema... Então, assim, esses desconfortos... Presta atenção. Nós vamos pegar a Larissa agora, com 12 anos, e ela vai para uma nova escola onde o ensino é em inglês. Olha o desconforto. Sim. Então, assim... Não tem dia de folga, amigo. É bater, bater, bater. Por que isso? Cara, eu preciso
a gente às vezes se preocupa né, as pessoas querem treinar os funcionários, querem treinar empresários, querem treinar... E a tua família, você faz isso? Né? Então, eu sempre falo assim que quer conhecer um homem, olha para a mulher dele. Eu até poderia aprofundar isso, olha para a família dele. Olha como é que ela se veste, olha como é que ela se porta, a família é educada, a família é inteligente, a família tal. Esse cara eu quero como meu treinador. Não é verdade? Então, assim, as pessoas às vezes esquecem de fazer isso em casa e fazem isso somente fora. Não dá para separar, não dá para falar uma coisa e viver outra. Então, nós temos essa convicção e vivemos... Claro, eu dei sorte, eu casei com uma psicóloga muito inteligente e me ajudou e tem ajudado a nossa família em geral. E olhando hoje para todo o nosso histórico e tudo que a gente viveu e onde a gente está, e não é nem a sombra do que está por vir, eu tenho certeza que essa junção minha com a Kelly deu esse match e fez aí esses dois frutos maravilhosos que a gente tem, que são a Amanda e a Larissa, que são duas. Né? A Larissa é a que está sempre em evidência. A Larissa é isso, mas são as duas são geniais, cada uma no seu quadrado, digamos assim, mas a gente tem o privilégio de ser pai delas duas e de não ter dúvida do futuro delas. Onde elas entram, elas se destacam, elas aparecem. Cara, isso é genial. E eu vou sabe? falar agora uma frase polêmica, depois se quiser cortar, pode vai dar cortar. corte, vamos lá. Que eu acho que, assim, você consegue hoje comprar tudo, menos família. Uau. Então, assim, se você consegue transformar a sua família em algo que você tenha orgulho, eu acho que ali é dizer, eu tenho sucesso. A minha família é meu maior patrimônio. É isso. Essa é a sua definição de sucesso? Essa é a minha definição de sucesso. Uau. Família. Porque o restante das coisas, eu vejo que a gente consegue comprar tudo. Agora, uma família de amor, uma família que se goste, uma família que caminhe junto. Porque eu vejo muitas famílias, um caminha aqui, outro caminha ali, outro... Sabe? Não estão na mesma sinergia. Isso não tem preço. Não tem preço você ver todo mundo caminhando no mesmo caminho, no mesmo propósito. Então, para mim, resume o sucesso, se resume a uma família. Fantástico. É isso. E agora, para a gente ir para os momentos finais, eu tenho um momento aqui que a gente chama de consultoria grátis, onde eu vou fazer uma pergunta que é mais reflexiva e profunda, mas vocês vão responder baseado na história de vida, em técnica de vocês, toda a expertise, todo o know-how. Primeiramente, eu quero de você, e as perguntas são diferentes. A primeira para você, Anderson, é o seguinte: se você pudesse voltar lá em 2017, sabendo tudo que você sabe hoje sobre expansão, sobre negócio, ônus, bônus, família, sobre tudo que você sabe hoje, o que você faria diferente? Cara, diferente, eu acredito que eu buscaria uma mentoria, de verdade. É mesmo. Por que eu estou falando isso? Veja bem, a gente quando nasce, alguém tem que tirar a gente de dentro, certo? Seja natural ou não, mas alguém tem que puxar. Uhum. Aí, a gente é cuidado, ou seja, treinado, seja pela mãe ou seja por uma babá, até uma fase. Pai, Depois a gente vai para a escola. Com quem? professor. Com uma treinadora, uma professora. Depois a gente vai cada ano com um treinador. Cada um nos ensinando aquilo que sabe, aquilo que recebeu. E nem sempre é o certo. Sim. Depois a gente sai da escola, vai para uma universidade, de novo com um treinador. Sai da universidade achando que pode ganhar o mundo Sozinho. e eu largo a mão de tudo. É. E às vezes até do principal treinador, que é Deus. E sai da espiritualidade, ou seja, eu larguei a mão dos meus treinadores e da minha espiritualidade. E é aí que a coisa se perde. Entendi. E eu falo por experiência própria. Verdade. Eu, entre aspas, me perdi porque larguei a mão. Então, se eu pudesse voltar, nesse momento que eu larguei a mão do meu último treinador, eu pegaria logo na mão de outro. Alguém que esteja no lugar onde eu quero ir, ou que esteja, no mínimo, indo para o mesmo lugar que eu quero ir.
ou talvez até uma última opção, que está voltando de lá, que não suportou ficar lá. Mas esse cara tem muito para me ensinar, onde ele errou, o que não fazer, sabe? Então eu acho que as pessoas, a gente chega numa fase da vida ali dos 30, talvez um pouco antes, a gente fala, ok, agora eu sei voar só. O meu voo solo, amigo, às vezes é turbulento. Entendi. Então eu acredito Sim. que a única coisa que eu faria diferente era pegar na mão de um treinador e não soltar da mão do principal. Uau, É só isso que eu fazia. fantástico. Eu faria. Kelly, você falou sobre hoje se pode comprar tudo, falou sobre o seu sucesso, mas qual que é aquele invisível que você construiu, que você tem hoje na sua vida, ou seja, aquilo que ninguém vê, mas que faz tudo funcionar no final das contas? Qual que é o segredo ali, ou aquele invisível que você construiu, faz a vida girar, faz as coisas funcionar, ninguém tá vendo, mas você sabe, e você construiu. O que é? Então, acho que a gente já comentou um pouco sobre isso em algum momento, que é você saber em cada fase da vida aonde você deve estar. Então, assim, você saber o momento que você tem que ir e o momento que você tem que ficar. Então, assim, esse trabalho invisível, que principalmente nós mulheres fizemos, né? Que muitas vezes parece invisível, né? Que é o estar cuidando da família, o estar cuidando da casa, enfim, o estar ficando nessa parte da organização. Eu acho que esse é o segredo, é você saber que tem horas que você precisa ir à frente, brilhar e fazer, e tem horas que você precisa retornar para esse invisível. E essa questão de trabalhar isso do teu ego, de você saber que tem horas que você precisa dar a sua opinião, estar à frente, e tem horas que você precisa voltar, é ser a mulher sábia, né? É ser a mulher que edifica uma casa, é ser a mulher que edifica um homem. Então, esse trabalho do invisível, eu diria que é o invisível mais válido impossível. Não tem como existir o sucesso sem esse trabalho invisível. Foi uma mentoria, não foi um podcast, não foi um talk show. Quantos códigos da mente, insights você descobriu aqui? E foi deixado bem claro, tem que praticar, tem que nunca parar, você sempre tem que continuar. Então, Movimento. Continua com a gente, continue em movimento. Tudo que você assistiu aqui hoje, comenta, se inscreve no canal se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pela rede social, pelo Instagram, curte também, comenta, compartilha e me segue. Aproveita para seguir, que a gente sempre traz insights poderosos para você. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Kelly, muito obrigado por ter aceitado o convite também. Foi maravilhoso ter vocês dois aqui. E a gente se encontra aí ao redor do mundo. A gente está sempre junto, a gente se encontra bastante, mas muito obrigado por compartilhar com as pessoas tudo isso que vocês compartilharam aqui hoje. Não foi simplesmente bom, foi extremamente poderoso. Obrigada pelo convite. Foi uma manhã incrível e é tão bom poder estar partilhando o que nós já vivemos, para que outras pessoas, como o Anderson falou da mentoria, né, para que outras pessoas possam viver o caminho que nós vivemos, mas de uma forma mais asfaltada, uma estrada menos de chão e com menos pedra, né? E acho que esse é o objetivo, é a gente compartilhar o que a gente já viveu, para que as pessoas possam andar num caminho mais asfaltado, que esse é o objetivo, né, da vida. Viver, claro, as pedras, mas de uma forma mais amena, mais sutil, né? Porque sofrer se alguém já fez isso por você, né? Fantástico. Obrigado pela oportunidade. Conte sempre conosco. Esperamos você em Portugal. E é um prazer, é um privilégio poder estar contribuindo com o teu trabalho, contribuindo com o teu público, com o nosso público, e a gente poder estar transbordando na vida de pessoas uma coisa tão simples que é parar aqui por algum tempo para contar a nossa história e facilitar a vida dos outros de uma maneira tão simples, que a gente tem isso de forma gratuita, né? Se inscreve, comenta, compartilha. Eu te espero no próximo Códigos da Mente. Até lá. Tá. Tchau.